saber e saber fazer, que a metade, né, parte da aula é atividade, a presença de vocês também serão contadas pela atividade que vocês façam. Então, vocês devem fazer aquelas atividades que estão lá no aula. Por isso que eu reabri de todo mundo. Ainda mais assim, que não terminou ainda, né, o prazo de matrícula, tem alguns Então, alunos que ainda não fizeram. boa noite, professor. Boa noite. Abri sim, de todo mundo. Abrir de todo mundo até domingo? Até domingo, de todo mundo. Para que vocês façam, né? Ai, muito obrigada. Eu ia te pedir isso. Então, não, teve vários alunos que me procurou, né, falaram comigo no WhatsApp, e aí eu já adiantei e já abri para todo mundo. A atividade que eu sugeri que fosse gravada, filmada ou gravada, vocês podem gravar, vocês podem abrir uma aula como essa aqui no Meet e gravam a aula. Vai gerar um link que vai para o seu e-mail, você coloca o link lá. Certeza. Isso é para quê? Porque a gente tem uma competência, né? Vocês estão formando, vão daqui uns dias estão advogando. As audiências, as instruções, os processos vão ser 100% digital. Então, a retórica, né, a argumentação vai ser assim. Vai ser assim a audiência de instrução, vai ser assim uma audiência de conciliação. Então, a gente tem que ter essa competência, começar a saber articular e falar perante uma câmera. Não tem outra maneira, né? Vão ser desse jeito, da agora para frente. Já saiu a portaria dos processos 100% digitais, tá? Com varas 100% digitais. Então, é um caminho sem volta, né? Independente aí de ter pandemia ou não. Então, mas quem quiser escrever, também não tem problema. Pode escrever e postar lá. Tá? É uma sugestão, né? E vocês sabem que o que importa para mim é fazer. Saber fazer. Como vocês vão fazer é uma sugestão, não importa, vocês podem fazer, tá? Sem problema nenhum, ok? Tudo bem? Sem dúvidas? Tudo bem, certinho. Bom, beleza, então. Vocês ainda me devem uma foto da aula, da sala inteira, né? Quero ver o dia que vocês vão pagar essa promessa. Leonardo, Ah, deixa eu te perguntar. Eu fui enviar aquela atividade, e aí foi só sobre empenho, liquidação, o pagamento. Só foi uma parte do meu trabalho, entendeu? Aí como é que eu faço para me enviar o restante? você faz o seguinte, quando vocês forem fazer, até uma coisa que a gente tem que começar a usar, né? Que todo dia, processo é assim. Quando a gente for juntar vários documentos, a gente abre, tem um aplicativo que chama I Love PDF. Ele é gratuito. Você chega lá no I Love PDF e você pode juntar quantos vocês quiserem. Pode ser foto, pode ser tudo. Isso é bom até para processo, né? A gente faz processo. Aí você tem 10, 15 conversas de WhatsApp, né? Que hoje a gente prova muito com WhatsApp. A gente pega todas as 15, 20, 30 folhas de foto e tal, leva para o I Love PDF, ele junta tudo num documento só. E depois você converte em PDF. Ele pega, junta tudo em GPE, em mídia, um atrás da outra. Entendeu? Aí você vai ter um documento só, várias folhas do mesmo PDF. I Love PDF. É só colocar no Google, você entra. Aí o seu, Daniel, depois você pede para mim no WhatsApp, professor, reabre para mim a atividade. Aí eu vou reenviar ela para você. Aí você vai poder postar de maneira correta. Eu tenho um, eu postei eu tenho um, eu só ia sugerir, tem um outro também que chama Document Scanner, que ele é desse mesmo processo do I Love PDF. Chama PDF Scanner, que daí você ainda modifica a imagem. Pelo celular mesmo, o Document Scanner pelo celular também. Só que quando você usa no computador, o I Love PDF é melhor. E você consegue regular, né? Porque às vezes, por exemplo, nos processos PJ, até que no PJ aí não tem muito não, mas no PJ Goiás, você tem que ter uma quantidade, o tamanho dos arquivos tem que ser pequeno. E aí você tem que limitar esses tamanhos, né? E no I Love PDF você consegue fazer com uma qualidade baixa. E outra vantagem também do I Love PDF é que você pode também gravar em PDF-A, né? Que é mais fácil para você assinar depois. Mas todos são excelentes. São excelentes. Pode usar qualquer aplicativo aí sem problema nenhum. Aí você junta todos num só e coloquem lá, tá? E lá você organiza, né? Por folha, por tudo, né? Tanto junta quanto separa também. Sem problema nenhum. Ok?
Eu vou tentar compartilhar uma tela para vocês e a gente vai falando a aula, mas eu queria que vocês participassem, já que vocês, né, atividade joguei para vocês fazerem aí. Vou tentar compartilhar ela aqui. Apresentação. E aí eu vou falando, vocês vão comentando também. Apareceu? Sim. Sim. Apareceu. Então, vamos lá. Então, pessoal, quando... Professor, eu só queria saber uma coisa. Tá dando para me ouvir normal? Perfeitamente. Alto e claro. Ok. Era para anexar o orçamento e a programação de despesas junto com a atividade ou bastava responder? Na verdade, bastava você exemplificar. Né? Você exemplificar. Ah, sim. Fazer um exemplo dentro daquele contexto. Não é necessário. Tá? Isso eu já estou treinando vocês, porque a prova que vocês vão fazer vai ser um PBL, resolver um problema, e aí eu vou colocar um orçamento lá para vocês destrinchar, né, para vocês comentar. Então, a primeira prova de vocês será um PBL escrito, né, que vocês irão fazer. Tá? Aí lá você vai ter um orçamento, aí vocês, na resposta de vocês também vão colocar parte daquele orçamento que eu vou colocar para vocês. Nessa atividade de hoje era só você exemplificar. Tá? Só exemplificar em um orçamento. Não tinha necessidade de juntar, não. Mas se alguém juntar também não tem nenhum problema. Ok? Tá bom, obrigada. Mas qualquer dúvida, depois você pode me procurar, qualquer hora, fora de hora, no WhatsApp. É como eu falo, meu WhatsApp é igual de entregador de pizza, facinho. Fácil de decorar, chama que a gente tenta resolver da menor maneira possível. Certo? Então vamos lá, pessoal. A gente viu até agora, né, a questão, né, começou a ver, vocês começaram a analisar. Hoje vai ser a última aula de orçamento, a próxima a gente já vai falar de tributário. Mas assim, é uma questão muito importante e às vezes a gente não dá tanta atenção como deveria ser, né? Para alguns ministros do STF, eles mesmos falam, né, que a legislação mais importante de um país depois da Constituição, é o orçamento. Só que, a gente não importa, a gente não liga. Parece que é uma coisa assim que como se não existisse, né? A gente não tem essa ligação, né? Então, quando a gente fala de orçamento, a gente está falando de quê? O que seria o orçamento? O que seria o orçamento, gente? Um planejamento. É um plano que o... Isso, é um plano. Mas a gente já viu anteriormente. O que tem no orçamento? Eu tenho... Receitas e despesas? Isso. Então, o orçamento é uma peça que contém a aprovação prévia das despesas e da receita para um período determinado. Onde e é uma estimativa? Uma estimativa. Sempre é uma estimativa, né? Sempre é uma estimativa. Eu sempre vou colocar um valor que eu acho que é aquele valor. Então, eu tenho as obrigatórias, né? Mas é sempre isso, é uma estimativa, é um estudo que eu vou colocar. Tá? Sobre isso. Eu coloquei também na mesma forma os vídeos, mas depois vocês assistam. Vou passar para frente. Mas, em suma, alguém fez uma pergunta? Eu levantei a mão, professor, só para que eu coloquei, eu li um pouco mais material da aula passada para poder fazer o trabalho. Excelente. E a questão, deixa eu abrir aqui porque vai facilitar.
A questão no empenho, que ele tem lá as modalidades ordinário, estimativo e o global, o estimativo, porque é aberto o estimativo, né? Ele é de acordo ao que vai custar, não dá para ter o orçamento ou saber o valor antes da prestação de serviço. Na prática, como é que funciona esse troço para ele contratar, sem ter noção de valor? Não, como ele encaixa isso no orçamento? Ele tem uma estimativa, né? Eles estudam, né? Como está aqui, ó. Cada ministério, ele manda, né, com base no ano anterior, qual seria a estimativa, né, que ele tem. Né? Quanto que ele vai gastar? Né? O que seria? E aí ele vai mandar a estimativa. Então, ele não tem um detalhamento muito grande, mas ele vai colocar quanto que ele acha que ele vai ter de gasto com o pessoal, isso aí ele já sabe, né, o material que ele precisa comprar e quanto de dinheiro que ele tem. Só que depois isso vai ter ajuste. Então, quando eu vou fazer uma determinada compra, eu vou fazer uma licitação, né, que é a pergunta que você quer saber, eu faço uma estimativa, né, de qual seria o valor. E aí eu faço por carta convite ou eu coloco. Só que eu não tem como eu saber, entendeu? Por isso que primeiro eu faço a licitação. E às vezes o meu dinheiro não vai dar. Por exemplo, às vezes o governo faz uma estimativa de venda de uma rodovia, venda de alguma coisa. E aí eu coloco lá um determinado valor. Só que eu percebo que não vai dar certo. E aí não acontece. A mesma coisa, às vezes não vai acontecer a contratação. Entendeu? Porque falta verba. E o governo vai fazendo isso. Ele vai travando o orçamento ali e vai limitando. Fala, eu não tenho dinheiro para gastar, eu não tenho como eu gastar isso aqui. Então, eu diminuo, mas sempre é uma estimativa. Isso, né, isso a gente vai ver hoje, é um dos grandes problemas, né? Porque eu coloco uma estimativa muito grande, às vezes, de valores. Eu sempre aplico uma inflação. Eu pego, assim, hoje, né, o que eles fazem? Eles pegam mais ou menos o que gastou no ano passado e quanto arrecadou, mais ou menos, e eu faço uma estimativa sobre a inflação. E aí, o orçamento basicamente é isso. Infelizmente, a gente não... Literalmente um chute, né? Totalmente um chute. E sempre um chute grande, porque antes do Plano Real, a gente era valores astronômicos, a inflação era muito grande. Mesmo com o Plano Real, que acabou com a inflação, ainda assim eles colocam isso com valores muito altos. Por quê? Porque se eu coloco valores muito altos, estimativas grandes, eles têm condição de mexer. Porque aí eu coloco valores, falo, isso aqui, aí eu coloco aquilo que é obrigatório, eu vou colocar ali para investimento e depois eu vou escolhendo ali o que eu faço. Se o dinheiro não der, eu vou travando. E, inclusive, eu travo até no obrigatório. Mas sempre é chute, muito chute, tá? Então, quando a gente coloca, né, a questão do plano, né, de arrecadação, eu vou colocar o quê? Qual que é o grande problema, né, já que você entrou nesse assunto? Então, um dos grandes problemas dos gastos públicos, ele vai ocorrer pelo seguinte ponto, aí vocês podem até anotar. Primeiro, superestimação de receita, que é o que a gente está falando agora. Antigamente, eu tinha uma inflação, antes do Plano Real, incompatível com a realidade, né, os princípios, né, e o que se coloca. E o que eu faço hoje? Mesmo eu não tenho essa inflação, eu fixo as despesas com uma margem mais alta. Eu faço uma superestimação de receita. Eu coloco que eu vou receber um valor, né, muito mais alto. Isso para poder subir a despesa. Isso mesmo. É onde começa a corrupção. Entendeu? E aí, com um valor que vai possibilitar maiores gastos. Porque primeiro eu faço isso, eu faço uma superestimação, que eu vou receber tanto. Tá? E aí, depois, o que acontece? Qual que é o segundo ponto que você acha? Eu não recebo. Aí, o que acontece? Vai deixar de pagar alguém, provavelmente. Contingenciamento de despesa. Todo dia você vê isso na televisão. Contingenciamento de despesa. O ano passado teve vários contingenciamentos de despesas e foram feitos
contingenciamento de despesas nas universidades federais. Vocês lembram disso? Várias universidades federais. Elas pararam, não tinha dinheiro para nada. Entendeu? Então, o que eu coloco? Esse contingenciamento de despesa, que aparentemente tem o objetivo de contenção das despesas, no fundo, não passa de uma estratégia para gastar em outros setores que não previsto no orçamento. É uma forma que se coloca para burlar a vontade, né, popular da democracia, ok? E as autorizações que foram feitas. E qual que é a terceira coisa que acontece muito? Que é o caso que você está falando, né? Você estava falando de quê, Ivan? De empenho, não era? Quando eu falo empenho. Empenho. Como é? A gente viu na aula passada. O que acontece quando tem algum problema? Eu não tenho mais o dinheiro. Vai para o resto. Não, anulação dos valores empenhados. Eu tenho uma anulação dos valores empenhados. Entendeu? E às vezes o serviço já foi prestado, né? Não, nem sempre. Às vezes não. Eu paraliso o serviço. Tá? E aí eu coloco o seguinte, eu faço anulação dos valores. Com anulação, né, isso é uma praxe, né? Anulação de valores empenhados é uma praxe. É uma praxe. Tá? E aí, o que acontece? Eu anulo. Se é o caso, como o Ivan falou, que o serviço já foi prestado, aí eu vou para a resta a pagar. Se não foi prestado, para o serviço. Fica essas obras paradas aí, ó, séculos. E aí é perdido, né? Dinheiro jogado fora, se for pensar. Não, eles usam em outro lugar, aí vai para essas emendas de deputado. Não, eu digo a obra que foi parada, daqui 5 anos vai ter que começar de novo. Não, vou dar um exemplo para vocês. Depois vocês podem fazer pesquisa e olhar. Aqui, na BR-153 em Itumbiara, ela é pista dupla, não é? É dupla? Aqui é, sim. Mas e a ponte? Não é. A ponte não é um absurdo. É duplo ou simples? É simples. Uma vai, outra volta. Mas no orçamento, essa ponte já estava no orçamento antes de duplicar. Antes de sair a duplicação, ela já estava lá. Inclusive, quando foi feito a licitação, já constou na licitação que é o governo que vai fazer a obra, porque ela já está no orçamento. No caso lá, houve o quê? Um contingenciamento de despesa, não foi contratado o serviço, entendeu? E ela, ano após ano, aparece no orçamento. Anos após anos. Aqui, a beira-rio é para continuar, ela ia seguir até do outro lado, e ali aonde que tem aquele final da beira-rio, ela vai passar ali, entendeu? E a BR vai passar por baixo. Isso já está há muito tempo. A ponte é muitos anos que ela está no orçamento. Muitos anos que ela está no orçamento. Então, é isso que a gente tem que entender. Tá? E a outra coisa, né, que acontece? Então, como é que acontece quando eu faço o plano? Eu vou fazer esse plano aqui e vou colocar o quê? Primeira coisa que eu falei, eu vou superestimar as receitas. Eu vou falar, nossa, vai arrecadar um valor infinito aqui, né? Depois, eu não vou arrecadar. E aí eu faço o quê? Eu começo a contingenciar despesa. Eu corto valores da educação, aí eu corto onde eu quiser. E eu vou começar a anular valores empenhados. Se o serviço não foi prestado, suspende. Se foi prestado, como o Ivan explicou, resta pagar. Eu vou fazendo cortes. E depois, eu vou fazer instituições de fundos. Esse é o golpe. Né? É como aqueles vídeos lá do Instagram. O golpe tá aí. Pode falar. Leonardo, mas aí onde que entram os créditos suplementares, então? Porque se o valor não deu, né? Eles colocaram que o orçamento ia ter tanto. Pensaram que ia faturar tanto, mas não teve. E daí os créditos suplementares não poderiam entrar aí? Então, mas aí eu tenho que pedir dinheiro, mas assim, entendeu? Aí no dinheiro não dá, e aí o governo aí tem que liberar. Isso. Ele fez um planejamento, ele fez mas o golpe é antes disso. Como é que faz o golpe?
Eu vou lá, coloco um valor antes. Aí eu libero verba. Eu sei que, entendeu? Parece que eu tenho muito dinheiro. E aí eu começo a liberar. Falo, vou pegar esse dinheiro aqui e vou dar para os deputados investir ali, eles gastar na base, eu fazer o que eu quero. Depois que eu liberei esse orçamento, eu falo, gente, eu não vou receber tanto. Eu vou fazer o contingenciamento. Eu faço os contingenciamentos, eu anulo valores empenhados, aí depois, né, começa a reclamação, como aconteceu ano passado. Os alunos fazendo greve, os alunos reclamando, né, porque não falta dinheiro na UEG, falta dinheiro nas universidades federais, falta dinheiro para educação, falta dinheiro para pesquisa. Aí, qual que é a palavrinha mágica, Daniele? Você acabou de dizer para nós qual que é a palavrinha mágica para consertar? Créditos. Ou seja, eu vou aumentar minha dívida. É cheque especial. Isso é cheque especial. Não sei se você entende, mas quando eu faço crédito suplementar, eu estou fazendo um cheque especial, Daniel. Eu sei. Eu estou emitindo. Entendo. Só que como é que chama o cheque especial do governo? Título. Título da dívida pública. É os papéis. E daí juros? Não, aí não é eu que vou pagar. Até lá é outro presidente, problema. É outro. Hoje eu vou falar um negócio para vocês, né? É porque é que a gente não sabe, mas e acredite se quiser, mas eu falo que é verdade. É porque os caras não, quem sabe surfar. Se o Maluf fosse hoje prefeito de São Paulo, todo o comércio estava aberto, ele já tinha comprado vacina para todo mundo, entendeu? E como se diz? E eu falo, se o Zé Gomes estivesse vivo hoje, ele também tinha comprado as vacinas para todo mundo de Itubiara. É, porque daí aumenta o valor empenhado? Não, rapaz, quem vai pagar o outro? Crédito extraordinário. Aí já é problema, o maluco tinha comprado. Então, deixa eu te perguntar. Essa questão das vacinas, etc e tal, porque ela poderia entrar, como é calamidade pública, poderia estar entrando dentro de crédito extraordinário, certo? Isso. Só que a gente tem um fundo. Mas agora, então, não houve um planejamento para isso? Por exemplo, de 2020 para 2021, agora a gente não teve um planejamento que ia ter gasto, tudo isso? Não, vou te contar. Se você olhar, né, quem conhece assim de economia, o que aconteceu? O Fernando Henrique, na época dele, ele segurou. E ele fez uma grande quantidade de capital, dinheiro, fundo de reserva internacional. Nós tínhamos tanto fundo internacional que a gente pagava a nossa dívida. Mas não se pagou. Não quis pagar, não pagava. Mas a gente fez reserva internacional. Para quê? Quando você faz reserva internacional, você mostra que você tem condição de pagar a dívida. Então você tem essa condição. Com essas reservas que ele fez, né, lógico, sacrificando, né, algumas classes, lógico que aconteceu isso, com sacrifício de todo mundo. Eu só lembro que meu pai é funcionário público do Banco Brasil, ele odeia, ele detesta. Então, ele foi aquele cara que secou tudo, mas fez reserva, fez economia. Foi. E aí o que aconteceu? Ele fez as demissões na época, demissões voluntárias. O que o Lula fez? Pegou parte desse dinheiro e investiu na classe D, dando esse dinheiro para esse pessoal, né, fazendo isso aí. Agora, eles estão usando esse dinheiro da reserva, entendeu? Estão usando parte desse dinheiro. São reservas que a gente tem. Essa reserva é utilizada assim, o dólar sobe, a gente compra, vende, ele é usado para isso. A gente tem que ter esse dinheiro para bancar esse jogo. Entendeu? É como se fosse o capital de giro que a gente tem. Então, estão usando parte do nosso capital de giro. Entendeu? Porque antigamente, os países tinham ouro. Hoje ninguém tem ouro. A gente tem dólar. A gente tem moeda forte. Né? Essa que é a grande questão. Então, a gente utiliza isso. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Pessoal, agora... Vocês conhecem muito, né? Sabe dessas questões. Ela tá travando, né? Mas eu acho que é por causa disso. Às vezes ela trava mesmo. Mas o som tá legal? Vocês estão escutando? Escutando tá, só tá travando para mim. Acontece, infelizmente.
Às vezes vocês travam para mim. Tem um bebê que chegou aqui. Então, o que vocês imaginam que é a natureza jurídica do orçamento? Qual que é a natureza jurídica do orçamento? O que vocês acham, pessoal? Política? O orçamento é o quê? O que ele é? Planejamento. O planejamento, receita e despesa? Então, mas o que é? Qual que é então, o orçamento do jurídico é o quê? Ele é o quê? O que vocês acham que ele é? Quem é que faz ele? É o levantamento das despesas? Ele é um ato administrativo. Entendeu? Ele é um ato administrativo. Ok? Mas com eficácia de lei. Porque ele tem previsão. Ele é um ato administrativo, certo? Que ele faz o quê? O que ele cria? O que ele coloca? Um ato administrativo que trata de receita e de despesa. Tá? Mas existe várias, né, como em todo caso que a gente estuda sobre natureza jurídica, né, tem vários autores. Alguns autores entendem de uma maneira, outros autores entendem de outro. Mas, né, quando a gente fala, ele é legal, um documento legal. Há uma previsão legal. Mas ele é um ato administrativo, ok? E aí, a própria Constituição Federal, né, ela confere a natureza jurídica de lei ao orçamento. Isso está lá no artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º, 6º e 8º. Então, a Constituição, ela determina, ela coloca, né, o orçamento como uma lei, mas é um documento administrativo. Já o posicionamento do STF, né, ela entende, tá, que o orçamento, ele é, sim, um ato administrativo, tá? Mas é um ato administrativo com força de lei, ok? E aí, se a gente colocar, né, agora voltando, então, sobre a natureza jurídica, né, ele é um ato administrativo porque é o próprio comandante que vai colocar, né? Só que ele precisa de o quê? Que ele seja levado e feito todo um processo legal. Aqui, quando a gente colocou, deixa eu voltar aqui, no processo legal dele, né, se a gente olhar, tem toda uma legislação que fala, o artigo 165, né, artigo 84, inciso 23 da Constituição, que vai tratar da questão de propostas, tá lá no livro mesmo, valeu. E aí ele coloca todo o sistema, né? Então ele tem todo um processo em que eu coloco a proposta de orçamento, porque esse é o documento, né? Um ato administrativo, mas é uma proposta. O governo, através dos seus ministérios e os órgãos, principalmente o Ministério do Planejamento, ele pega todas estas ideias, né, todas essas propostas e faz ela como um projeto de lei, transforma a proposta em projeto de lei. E aí, o presidente é que apresenta, porque é um ato administrativo, só o presidente que pode. Então, é o presidente que vai no Congresso e que protocola essa proposta, ok? Além disso, pessoal, tá? Além disso, também é levada a proposta de orçamento encaminhada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores. Cada um leva. Assim como também, né, a próprio orçamento do Ministério Público, né, eles também levam, ok? E aí é levado lá, o presidente protocola, e aí
ele é levado para as comissões, né? Então, eu tenho as comissões próprias de orçamento. Essas comissões é que vão discutir a viabilidade, a constitucionalidade desse orçamento, né? Os projetos, então, são discutidos pelas duas casas do Congresso Nacional, na forma de um regimento comum, ordinário, né? São examinados. A comissão é uma comissão mista, tá? Mista permanente de senadores e deputados. Isso é a diferença. Eu tenho comissões que são comissões só de um ou de outro, mas quando é orçamento, é comissão mista, composta por senadores e por deputados. E essa comissão mista, ela vai emitir um parecer. Tá? E cabe também, né, a mesa dessa comissão receber emendas, porque também pode ser colocada emendas a essa proposta, né, que são votadas. E aí é votado o parecer, né, o orçamento e as emendas. E essas emendas, se votadas, tem que votar para o presidente aceitar ou não. Tá? Isso está lá no artigo 166, parágrafos 1º e 2º da Constituição. Então, na prática mesmo, né, o Congresso ele não tem manifestado muito interesse no exame de receita orçamentárias. Tá? Eles se concentram muito nas despesas. Né? O que interessa para eles é sempre nas despesas. No valor que eles colocam lá de orçamento, se está alto, isso eles não mexem. Eu nunca vi emendas, nem discutir. Você só discute de valor de despesa. No que vai ser gastado, no que vai ser colocado, e o que vai sobrar de emenda, né, para os parlamentares. Vocês já viram que, por exemplo, o presidente recentemente precisou votar alguma coisa. Para ele votar, ele liberou emendas para os deputados. Vocês lembram disso? Fala, Ivan. Professor, só essa parte que você explicou dos poderes, o presidente faz de todos? O executivo vai ser responsável pelo do legislativo? Protocolar, sim, né? Porque é um texto, é um documento único, mas ele não mexe. É único, né? Então, dos 3 poderes, sai lá do presidente. Sai de todo mundo, sai do presidente. Mas aí cada um coloca, né? O STF vai lá e coloca dele, né? Dos outros poderes chega pronto para o presidente, então ele reúne tudo e manda. Na verdade, do Ministério do Planejamento, ele organiza o projeto e depois aí ele pega os documentos lá do STF, também que é o valor que vai ser colocado para o Judiciário, e assim também para o Ministério Público, porque o Ministério Público tem autonomia. Certo. Entendeu? Autonomia total, inclusive orçamentária. Até orçamento. Aí o documento dele é fora, Ministério Público? Não, é tudo junto. O orçamento é um documento único. Tá. Porque aí vai colocar lá o que é do executivo e o que é de cada ministério. Porque dentro do orçamento lá vai ter quanto que é para cada orçamento, para cada um dos ministérios, e quanto que vai ser colocado para gastar. E a última pergunta é assim, essa conta não tem que fechar, eles podem colocar um número aleatório, por exemplo... Ela fecha, fecha, mas eu coloco um superávit. Eu coloco um valor muito grande. Mas o superávit, no caso, quem coloca aí não é o executivo, então? É o executivo. A economia? É a economia. O judiciário, geralmente, ele sempre é mais ou menos o mesmo valor, só coloca a inflação. Entendeu? Entendi. Geralmente esse aí não mexe muito. É no chute também, né? Não, é geralmente o que gastou, né? Porque geralmente é gasto e o que mais gasta é com o pessoal, né? É um absurdo. Tá certo, obrigado. Agora, o que é errado, Ivan, é o que eu tinha falado aula passada, semana passada, que a lei dos municípios, né, o Estatuto da Cidade, lá no artigo 43, depois você leia, ela instituiu o chamado de gestão orçamentária participativa. Gestão orçamentária participativa. O que ela faz? Ela tornou obrigatório a realização de debates, consultas e audiências públicas na Câmara Municipal dos projetos. Tem que estar lá, mesmo que seja de fachada, tem que marcar o dia, tem que abrir. Se alguém souber e for lá, tem que ter a dada voz. Só que
É obrigatório no município, que recebe menos, mas não é obrigatório para o Estado, não é obrigatório para a União. Tem lógica isso? Não tem, né? Não, é absurdo. Entendeu? Tinha que pegar, até reunir, aproveitar que as cidades fazem isso e levar isso a nível estadual e levar isso a nível federal. Mas não leva. Não leva. É complicado. Então, lê lá para você ver o estatuto da cidade, ele existe. Por isso que se faz. Tá? E aí, pessoal, né, só para a gente colocar, né? E aí, quando eu tenho, né, por exemplo, casos omissos, né? Se eu tiver casos omissos, que é o que o Ivan está perguntando, eu só faço chute. E se eu tiver casos omissos, ou caso de omissão no parlamentar, né, nas propostas orçamentárias, aí como é que eu faço? Se eu tiver casos omissos, como é que eu faço? Como assim, caso omisso? Omisso, por exemplo, eu não coloquei determinado gasto lá, omisso, alguma coisa que precisa e eu não tá no orçamento. Você gastou sem ter no orçamento, é isso? Não, isso mesmo. Eu vou abrir crédito adicionais extraordinários. Exemplo, o município está querendo comprar vacina. Itumbiara está querendo participar do consórcio e comprar vacina. Isso está no orçamento? Não. Provavelmente não. Não, lógico que não está. É extraordinário, é imprevisível. Eu vou abrir o crédito adicional extraordinário, tá? Exige, né? Porque eu tenho a lei anual e aí eu não tenho, então eu tenho que elaborar essa abertura de crédito. Ela tem que ser autorizativa. O Estado de Goiás teve, o município também abriu. Aí eu tenho abertura de crédito adicionais extraordinários, que é aquilo que é extraordinário? Que não pode ser previsto, é emergencial, urgente. Exemplo, Covid. Mas eu tenho aqueles que são apenas suplementar. Então, abertura de crédito adicional suplementar ou especial. É o parágrafo 8º do artigo 166. Esse adicional suplementar ou especial é o caso, por exemplo, eu preciso de mais dinheiro para as escolas. Eu preciso de mais dinheiro ali para a saúde. Então, para a saúde, que já está lá no orçamento, só que o dinheiro da saúde, ele não é suficiente. Então, se ele não é suficiente, aí, nesse caso, eu vou, então, abrir um crédito adicional suplementar ou especial. Tá? Para suplementar aquele valor. Por exemplo, vou dar um exemplo de crédito adicional especial. Todo mundo sabe que uma das sequelas, né, da Covid é que a pessoa precisa de fazer hemodiálise. Eu tenho um valor que o governo manda para se fazer hemodiálise no SUS. O Ivan sabe disso, que a esposa dele é médica. Na linha direta lá. E aí, para fazer isso, o governo soltou. Ele abriu um crédito adicional especial. Para quê? Para que seja atendido essa necessidade de hemodiálise para tratar pacientes de Covid. Entenderam? O suplementar eu estou aumentando. Eu preciso de mais medicamento. E o especial é porque eu preciso, né, de tratar uma coisa. Mas ele não é extraordinário. Por quê? Eu já tenho esse gasto lá de hemodiálise. E eu tenho também a questão da execução de até 12 avos de cada arrecadação, né? Se você olhar na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no artigo 6, ele autoriza a execução de até 2 12avos do total de cada dotação, tá? Mas ele proíbe, né, o executivo, tá, de valer-se, né, de outras alternativas para escapar do alcance complementar, ok? Então, aí no INGES, isso não é ruim para nós, Leonardo? O quê? Por exemplo, o cara, em vez de cortar, de pedir um crédito suplementar, ele poderia cortar um supérfluo, por exemplo. Não, ele de outra rúbrica, de outra conta. Ele pode fazer remanejar, mas ele faz. Ele pode fazer
um suplementar e travar outras coisas, cortar outras coisas. Ele pode. Não necessariamente um suplementar ele é por dívida, por exemplo. E, ô Leonardo, e se ele fizer, assim, igual o Ivan falou, um reajuste, ele vai ter que precisar da aprovação novamente de alguém? Como é que funciona isso? Deveria, mas na prática não precisa. Porque no Brasil, que isso aí não é reajuste, eu faço o quê? Eu expliquei lá no início. O que eu faço? Para me fazer isso, eu apenas faço o quê? Eu faço contingenciamento de despesas, certo? E depois eu vou usar esse dinheiro em outro lugar. Esse contingenciamento de despesa é para fazer isso. A única obrigação que eu tenho é que eu sou obrigado a gastar quanto? O que eu falei agora? O que eu tenho que fazer? 2 dozeavos, é isso? Isso, até 12 avos. 2 dozeavos. Eu tenho que gastar. Se eu for gastar menos que isso, eu preciso de autorização. Senão, não preciso. Por quê? O tipo de orçamento nosso, diferente dos outros países, a gente vai ver isso, ele é apenas autorizativo. Quer ver? A gente tem até um vídeo lá que eu postei para vocês que fala sobre isso. Tá? Deixa eu avançar aqui, que eu já falei essas partes aqui, conceito. Que ele é apenas autorizativo. Deixa eu achar aqui no slide. As fases, né, que eu tinha falado, a proposta e tal. Poder Executivo elabora uma proposta, né, aí ele é colocado, eles levam, né, o Ministério do Planejamento faz um documento, pega essas propostas, transforma essa proposta em texto de lei, e aí o Poder Executivo ele vai levar. É isso aqui, ó. O nosso orçamento, gente, ele é autorizativo. Nos Estados Unidos, trava o orçamento. Nos Estados Unidos, se eu não fizer alguma coisa, acabou. Entendeu? Para tudo. Lá nos Estados Unidos, não sei se você já viu, na época do Trump, que ele às vezes era teimoso e não fazia as coisas, eles pegam, mandam os funcionários, trava o dinheiro, os funcionários é dispensado, vai para casa. Você lembra que o ano passado ficou quase 30 dias os funcionários em casa, sem serviço público. Porque lá ele é impositivo. Aqui é só autorizativo, só há uma autorização. Só que aí no fundo ele faz, ele não importa. Lá nos Estados Unidos, se eu falar que eu vou construir uma ponte, tem que ser feita a ponte. Se eu falar que eu vou construir um posto de saúde, tem que fazer. Se eu vou construir uma escola, eu vou fazer. Se está no orçamento, é para cumprir. Aqui não. Eu tenho uma autorização, mas eu faço ou não faço. Entendeu? A única obrigação é eu gastar até 2 dozeavos da cada dotação. É muito pouco, gente. 2 dozeavos. Não é nem metade. É a meta do que o cara tem que executar, teoricamente. Dois é igual você contratar um funcionário, o cara tem que executar 2 de 12. Então, cara, é balé, entendeu? Porque isso, o orçamento nosso é isso aqui. Ele é autorizativo. Entendeu? É autorizativo, ele não é obrigatório. Então acaba que o cara faz o que ele quiser. Tá? E outra coisa, aí como é isso, né? E aí eu não faço essas obras, qual que é a quarta coisa que acontece, né? Que a gente, né, dessas que a gente está falando agora? Eu vou prorrogar o orçamento anterior. Aquela obra não realizada, como a ponte aqui de Itumbiara, se você olhar, houve várias prorrogações de orçamento anteriores. Entendeu? Antes de fazer a duplicação, já estava no orçamento a construção lá da outra ponte, para ter as 2 pistas. E ó, entendeu? E acontece. Então, eu vou prorrogando. E aí, pessoal, né? O orçamento, como ele é uma lei, ele é um texto de lei, ele é publicado. Tá? Ele é publicado, então o orçamento é publicado. Tá? Depois que coloca, ele é publicado como toda lei. E aí, se ele é publicado, há uma promulgação, né? Entendeu? Então ele tem essa força de texto de lei. Mas é autorizativo no Brasil. Tipo de orçamento, né? Ele é autorizativo. E isso por quê, gente?
tá? Por que que ele é aqui no Brasil, né? Por que que vocês acham isso? Hã? Por que que vocês acham isso, né? Por que que o orçamento, né? Ele aqui no Brasil é só autorizativo, né? Diferentemente de outros países. O orçamento, pra facilitar, gente, a mamata, né? Não só isso. O orçamento, ele tem um aspecto político. É político, totalmente político. E isso, gente, desde lá da luta dos barões do João Sem Terra, lá, né, da Carta Magna de 1215, né? Sempre se teve isso. Sempre se teve isso. Então, o cara gasta conforme se coloca. Se eu tenho um governo mais liberal ou um partido mais social, ele vai gastar ali da forma que ele achar interessante. Entendeu? Achar interessante. Se você olhar, por exemplo, nós vivemos hoje, né, nós temos um presidente totalmente liberal. Então, o foco dele é agronegócio. Ele é o deus do agronegócio no Brasil. Já para as outras camadas da sociedade, já é outra coisa. Entendeu? Então, a gente tem que entender. Então, o orçamento eu vou gastar conforme ali o tipo de planejamento político, né? O tipo de grupo político que está. Então, o orçamento, né? A gente não precisa nem entrar nesses detalhes, mas tem que saber. A natureza jurídica dele é um ato administrativo, mas tem força de lei. Por quê? Ele tem todo um processo legislativo, é promulgado, etc. Outra questão, ele tem um orçamento, ele tem um aspecto político. Concordam? Né? Isso não tem discussão. Ele tem um aspecto econômico. Por quê? O orçamento tem a capacidade de transformar um país. De se ter um projeto para você transformar um país. Então, ele é político, mas ele é econômico também. Então, ele tem que ser pensado. Ok? Vamos, então, para os princípios, né? Os princípios do orçamento. Os princípios orçamentários, né? Eu tenho, primeiro, o princípio da universalidade. O que significa o princípio da universalidade? Que eu tenho que analisar tudo, né? Eu tenho que analisar todos os aspectos, né? Tanto as receitas quanto a despesa. Princípio da unidade. Cada grupo pertencente ao poder público terá apenas um orçamento. É aquela pergunta que o Ivan fez, né? Ah, mas eu vou ter um orçamento do STJ? Não. O princípio da unidade é texto único. Tá? Testamento é único, né? Cada município, cada estado e a União vai fazer um texto só. Ok? Princípio da anuidade, que significa o quê? Que ele é baseado no período do ano fiscal. Princípio do equilíbrio, que, né, é uma das questões mais importantes, né, que deveria ser colocado, né, e ser mais assim colocado, né, com mais ênfase. E é engraçado que nas constituições anteriores, a Constituição de 1967, né, e dentre outras, existia a obrigatoriedade do equilíbrio orçamentário. Ele exigia isso. Ele exigia um equilíbrio orçamentário para o desenvolvimento da nação. O legislador constituinte, em 1988, retirou essa expressão. Tá? Retirou. Ele aboliu essa expressão. Então, ele limita apenas a colocar na Constituição que é uma fixação de despesa, estabelece mecanismo de controle dessas despesas, proíbe a abertura de créditos suplementares ou especial sem a indicação de recursos correspondentes, etc., né?
mas não tem esse fundamento aí do equilíbrio. Tá? Não tem esse fundamento. Mas ainda existe esse princípio, mas ele foi retirado aí, foi abolido essa expressão da Constituição. O princípio da exclusividade é que essa regra, essa lei, ela só pode tratar de orçamento. Ela só pode tratar de receita e despesa. Não podemos tratar de nenhum outro assunto. O da especificação, ele tem que ser analítico, ou seja, detalhado. Eu tenho que detalhar os orçamentos, eu tenho que detalhar tudo que se coloca, eu tenho que detalhar cada um das questões dentro do orçamento. O princípio da publicidade, né, que ela deve ser acessível a toda a sociedade, mas não é, né? O princípio da clareza, o orçamento também deve especificar de maneira clara o planejamento. Uniforme, né? Ele deve ser consistente, né, para que cada comparação entre anos seja possível, né? Um texto único, uniforme, e aí eu posso fazer essa comparação. Mas, assim, eu acho que um dos princípios mais importantes, que deveria ser cobrado, entretanto, ele é mais cobrado quando a gente fala de município, por algumas questões, mas às vezes ele não é tão cobrado na União, que é o princípio da transparência orçamentária. Ele está lá na Constituição, eu tenho ele lá na Constituição, mas nós não temos ainda arraigado essa questão, né? O princípio, né, da transparência fiscal é norma estruturante do Estado de Democracia brasileiro, mas vocês viram mesmo a dificuldade que tem de você ver qual que é o orçamento aí do município, qual que é o orçamento. Então, ela não é cumprida, apesar que está na Constituição, quer ser colocado. Então, assim, há uma falha. É assim como esse princípio da publicidade, né, orçamentária. Ok? Outros princípios também é da não vinculação, de eu não poder vincular receita de imposto, né? Eu não posso vincular um determinado imposto para pagar com relação a um determinado despesa, né? Eu não posso colocar. Eu não posso colocar que o ICMS vai ser para alguma coisa, não tem como eu vincular essa vinculação. Ok? E também eu tenho o princípio da responsabilidade da gestão fiscal, que é da lei de responsabilidade fiscal, está no artigo 11, né? E ela coloca lá inúmeras obrigações, né? O princípio está estampado no artigo 11, e ele é explicitado também no artigo 151, né? Que ele coloca determinadas obrigações para que seja cumprido, né? Mas, assim, infelizmente, essa lei de responsabilidade fiscal, só o Ministério Público mesmo que se utiliza, mas, assim, ano após ano, a gente vem aí de Malufes em Maluf escapulindo aí dessa lei, né? Infelizmente. E aí tem outros princípios também, mas não são importantes, né? Esses aí é o que seriam os mais importantes mesmo. E aí agora a gente pensar, né, com relação aos tipos, né, das leis orçamentárias. Então, quando a gente fala de lei orçamentária, a gente tem que primeiro olhar para o orçamento plurianual, tá? Que é um orçamento que ele deveria ter uma programação para mais tempo, né, que é o PPA. Vou passar aqui para frente que estão os vídeos. Vou tirar desses aqui. Não sei se vocês assistem. Vamos lá. Então, quando eu coloco, eu tenho o orçamento plurianual, que é aquele que eu vou fazer
uma análise, né, das necessidades e da própria política orçamentária, né? Eu vou colocar um orçamento de maneira anual, geral, e vou colocar para a maneira que ele vai ser executado pelo governo. Então, as despesas de capitais, né? Enfim, todo o detalhamento, né, sobre planejamento, execução de obras, e etc. Que eu vou tentar detalhar lá dentro do orçamento. Incentivos fiscais, né? Como é que eu vou tratar isso? Então, eu vou tratar todo o meu... Como vai ser ali durante o ano, de que maneira vai ser executado, né? Por exemplo, eu vou tentar arrecadar mais dinheiro, então vai ser dado oportunidade, né, para tirar dívidas, eu vou incentivar determinada área, e sim, eu vou colocar ali qual que seria mesmo o meu plano para aquele ano. Então, esse é como se fosse o jogo jogado mesmo ali, o esquema, né, do orçamento para aquele ano. E ele, às vezes, né, de 3 em 3 anos, ele é ajustado, de 3 em 3 meses ele é ajustado. A lei de diretrizes orçamentárias são as metas e prioridades. Ali os porquês do que você definiu anteriormente, né? Então, todo ano eu faço 2 leis. O plano, o orçamento plurianual, que é o detalhamento, e a lei de diretrizes orçamentárias, que eu vou colocar o quê? Meta, prioridade, administração federal, alguma alteração de lei, né? Vou especificar qual que é meu fundamento, qual que é minha política, o que será feito, né? Eu vou estabelecer ali quais serão as agências que vão financiar o quê, né? Eu vou determinar lá especificações, por exemplo, né? O que a Caixa Econômica vai fazer, o que o Banco do Brasil vai fazer, o que o Banco do Nordeste vai fazer, o Banco do Amazonas, o Banco Nacional de Desenvolvimento, né? Então, eu vou colocar os financiamentos, né? Vou financiar a casa própria, vou financiar a produção. Então, eu vou colocar ali e vou especificar. Meu objetivo com isso é diminuir o déficit habitacional, eu vou diminuir o meu déficit de saneamento básico, entendeu? Então, eu vou colocar ali qual é meus objetivos. Vou colocar lá o Banco do Brasil, vai dedicar ao setor agrícola, né? Como é que vai ser, por que eu vou fazer isso, qual que é o interesse, e assim por diante, né? Eu vou fazer os programas estratégicos, né, detalhados, que foram detalhados lá no plano rural, e aqui os meus objetivos, né, desenvolvimento micro da pequenas empresas, né, projeto de investimento em setores estratégicos, tudo isso aí vai ser feito na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, ok? E ela também é anual. E eu tenho o orçamento anual, que ele vai abarcar o orçamento fiscal, né, de receitas, né, de despesas dos 3 poderes, dos órgãos, das entidades. E aí eu vou vislumbrar, dentro desse orçamento fiscal, aquele princípio da universalidade, né, do texto único, e eu vou colocar o meu detalhamento dos gastos, né, investimentos, né, seguridade social, enfim, tá? Escrever ali o que se coloca, ok? Mas em base, né, assim, basicamente seriam essas leis, né? O plano plurianual, a LDO e a lei orçamentária? Lei orçamentária. Mas, assim, o que é importante disso, né, assim, da gente entender, é essa questão que a gente falou, que o orçamento no Brasil, ele é um programa, né? Ele trabalha objetivos, é um programa, mas o orçamento, gente, ele tem essa característica
no Brasil, infelizmente, de ser um orçamento autorizativo. O que significa isso? Que o orçamento ele assume a característica de um programa de ação do governo. Tá? Ele vai definir o que eu quero, o que seriam os projetos, mas eu não sou obrigado a cumprir ele à risca. Eu não sou obrigado a cumprir o que está lá. Como o Ivan falou, eu vou fazendo chutes. Né? Eu vou fazendo ali chutes. Tá? Mesmo que eu faça... pode falar. Exceto com relação ao mínimo nas despesas obrigatórias? Não, mas mesmo lá nas despesas obrigatórias, tá? Eu tenho aquela obrigação lá de colocar, mas assim, eu faço os detalhamentos de alguma despesa lá, falando assim, eu vou construir uma escola. Eu coloco lá que parte do dinheiro da educação básica, eu vou construir uma escola. E não construo a escola. Porque eu só autorizei, mas eu não discuto, entendeu? Aí sobra uma verba ali, e aí ela fica a fundo perdido. Aí que entra aquela coisa que eu falei dos fundos. Por exemplo, eu tenho uma obrigação de gastar tanto do meu orçamento com a educação. Disso aqui eu coloquei que parte disso eu ia reformar uma escola e construir outra. Eu tenho autorização para isso, mas não faço. E não gasto todo o dinheiro que era para educação. Aí eu não gasto todo o dinheiro e isso vai para fundo. Fundos que eu tenho, Fundep, não sei o quê, fica fundos perdidos. Já viu que tem alguns... Você vê muito assim, que fala, eu vou conseguir uma verba de dinheiro de fundo perdido. Falta dinheiro, mas eles não conseguem gastar. Falta, e vou te falar, por exemplo, tem prefeitura, né? Tem muitas prefeituras que não... todos deveriam fazer, mas são poucas que fazem. Coloca pessoas capacitadas de procurar verbas e orçamentos. Tem orçamento para tudo. Só que os caras não mostram programa, eles não colocam. Então, tem lá vários dinheiros para programas, por exemplo, para criança, adolescente, que vem, por exemplo, para Itumbiara. Aí tem verba de 50 mil, por exemplo, tem programa que é 50 mil, programa de 30, de 20, de 10 mil. Estou dando um exemplo. Mas eles não têm projeto, não colocam. Aí o dinheiro é devolvido. Dinheiro tem. Entendeu? E aí volta para esses fundos perdidos. E não gasta. Se você olhar, o dinheiro que às vezes tem, não é gasto. Todo o dinheiro do orçamento. Isso também é uma maneira que eles fazem. Entendeu? É uma incompetência. A gente tem incompetência de gestão, incompetência de arrecadação e até de gastar. Até de gastar o dinheiro. Entendeu? Só que, como que eu acho que o orçamento deveria? O orçamento deveria ser impositivo. Nos Estados Unidos, o orçamento é impositivo. Tá? Existe até PEC aí, né, que circula há muito tempo de se colocar isso, orçamento impositivo, que obrigaria. Mas é uma briga, eles não querem. Mas eu acho que ele deveria ser um orçamento impositivo, ou seja, o que foi colocado no orçamento é para fazer. Se eu falei que vai fazer uma escola, faz. Se não puder, então eu tenho que votar e falar que não vou fazer. Mas eu tenho que ser impositivo. Olha, se você olhar na cidade, quantas obras que eu tenho paradas que começou, outro prefeito fez e que não faz. Entendeu? Não é verdade ou não? É. Até lá naqueles loteamentos novos, eu acho que é um estádio começado já faz muitos e muitos e muitos anos. Eu acho que é estádio, não tenho certeza, mas... Então, e aí eles não colocam, né? E o dinheiro que coloca, né? Por exemplo, lá no artigo 212, né? Que você estava falando lá, por exemplo, né? Que a União deve aplicar pelo menos 18%, né? E os estados, Distrito Federal, 25%, no mínimo, né, da receita resultante de impostos por transferência para a educação, e acontece que eles não gastam tudo. Não gastam por isso, né? Porque eles dão um jeito de não gastar, e aí eles acabam não gastando esse dinheiro, e aí vai para fundo, né? Esse dinheiro vai para fundos perdidos. Mas ele não é gasto, infelizmente.
que deveria acontecer se a gente tivesse um orçamento em positivo, né? Mas a gente não tem esse orçamento em positivo. Nosso orçamento ele é simplesmente autorizativo, tá? É uma realidade no Brasil que a gente não coloca, infelizmente. E se a gente colocar, né, agora sim, vamos lá para a classificação, né, dos orçamentos que a gente colocou aqui. Quando a gente coloca o orçamento, né, e os tipos da distribuição, né, da classificação do orçamento, eu tenho a questão, né, do que o orçamento ele deveria e não é, ele deveria ter programas a longo prazo. Ele deveria auxiliar, né, na execução do orçamento, ele deveria estabelecer responsabilidades, tá? E ele deveria trazer efeitos positivos na atividade, mas infelizmente não é. Então, quanto à categoria orçamentária, né, ou econômica, o orçamento ele pode se classificar em aspecto com relação aos impactos econômicos, que é aqueles que trazem algum impacto, né, que são os de conta corrente e os de contas capitais. Já a classificação quanto à natureza, né, do orçamento, eu tenho orçamento que são aquelas que são discricionárias e aquelas que são obrigatórias. A maioria são obrigatórias. Pouco dinheiro é para discricionário, né? Porque eu tenho aqueles que são obrigatórios. É mais ou menos como a gente tem em nossa casa, né? Se a gente olhar a nossa casa, por exemplo, eu tenho aquelas obrigações que eu tenho todo dia, né? A prestação do carro, a prestação da casa, água, energia, o que sobra, né, de discricionário é muito pouco. É a mesma coisa que acontece com o governo, né? Tem uns gastos ali. E aquelas obrigações, como aquele aqui de 18% para educação, que é obrigatório, que está na Constituição. Tá? Então, eu não tenho como fugir das obrigações, daquelas despesas que são obrigatórias e discricionárias. Aqui entra, por exemplo, a União. Né? Esse pouco tempo aí, o presidente mesmo falou que eu passei o dinheiro para os estados. Não, ele não passou, né? É uma despesa obrigatória, não é discriminatória. Ele tem a obrigação de passar aquele dinheiro para os estados e para o município. Tá? E aí eu tenho tipos de orçamento, né? Clássicos e por despesa. Né? O clássico, que tem objetivo econômico e social, de forma clara, e o orçamento de desempenho, né? Que seria aquele orçamento que eu teria... simplesmente uma concepção de que maneira seria, né, com objetivos, destino desse orçamento. Orçamento programa, que seria aquele programático, né, que leva com objetivos a longo prazo. A Coreia do Sul, por exemplo, ela fez uma de 50 anos, né, no pós-guerras, né, em 50 anos ela investiu maciçamente em educação, por isso que eles avançaram tanto. Orçamento participativo seria aquele que seria discutido, né? É o que a gente tem no município, mas a gente não tem na esfera estadual e não tem na esfera municipal. Orçamento base zero, ele vai analisar que seria aqueles igual de empresa, né? Que eu tenho que zerar o que entra e o que sai, né? Eu nunca tenho nem superávit nem déficit, né? Eu gasto aquilo que eu ganho exatamente. E o mais importante que eu acho, né, é a gente entender a função, né, do orçamento público, que seria, primeiro, a utilização de recursos, né, ou seja, eu tenho esses recursos e eu utilizar, e o difícil é porque, às vezes, eu tenho dinheiro para educação, tenho dinheiro para infraestrutura, e se você olhar no orçamento, sobra. O cara não gastou o dinheiro. Tem ministro que não vai gastar, não gasta o dinheiro. Né? Não é desse governo, de todos os governos para trás. Para quê? E esse dinheiro acaba para fundo perdido. Distributiva, né, que seria você adequar, né, uma realidade, ou seja, você colocar e auxiliar as pessoas de classe média, né, que seriam esses programas que eu tenho, Bolsa Família, etc. Estabilizadora, eu busco o quê? Equilibrar a estabilidade financeira daquele governo, eu equilibrar aquele próprio Estado. Mas basicamente seriam essas, né, as funções do orçamento
que deveria cumprir, né? Mas infelizmente nosso orçamento não é isso, né? Ele é no papel, mas não é na realidade. E a execução, né? Que eu também acho que é um grande problema. Quiçá, tomara que ele se transforme de autorizativo, né? Deixe de ser autorizativo, seja impositivo, né? Ainda estão tentando criar essa cultura de um orçamento impositivo. O autorizativo é simplesmente eu autorizo a execução orçamentária. Se eu não cumprir, não tem problema nenhum. Ok? Mas, basicamente, seria isso. Deixa eu ver se eu tenho mais. Eu ainda estou travado, né, pessoal? A minha imagem? Tá, vejo nisso. Pois é, vamos ver agora. No final, que nem eu soltando aqui, ó. Vai ficar legal lá na filmagem. Engraçado. Deixa eu atualizar. Importante vocês escutarem. Eu tô travado, né? Deixa eu fechar minha câmera. Aí fechei e abri, vamos ver. Abri ela. Alguma pergunta, pessoal? Vocês têm alguma ponderação? Não é exatamente uma pergunta da matéria, é uma pergunta de curiosidade mesmo. Será que existe alguma coisa que a gente possa fazer para mudar essa situação, para ser mais participativo? Porque eu acho que é muito irônico que hoje em dia quase todo mundo faça faculdade, a gente estuda certas matérias na faculdade que mostram para a gente o que o país passa e ninguém faz nada. Não. Antigamente o povo via as armas, não entendia nada, e a gente não faz nada. Se você olhar hoje, não, desde hoje, já tem muito tempo, né? Como é que chama o vocalista do YouTube? Escapuliu o nome dele? O Bono? Bono Box. Isso, Cristiano, obrigado, Bono Box. Desde quando ele soltou, ele falou, qual que é a maior arma que nós temos hoje? Ele falou isso no palco, qual que é a maior arma que a gente tem hoje? Isso ele falou já há 6, 7, 8 anos, e ele, no mundo inteiro, falou, qual que é a maior arma que a população tem hoje? Internet. Ele mostrou ela. Não sei, internet? E o celular. E minha câmera até agora não abriu, olha. É o celular. É o celular. Entendeu? Essa é a maior arma que a pessoa tem. Então ela tem isso aqui, as redes sociais. Só que qual que é o problema que a gente está acontecendo hoje? Eu tenho medo, eu tenho muito medo do que nós estamos passando. Por quê? Se a gente começar hoje, né, Sabrina, né, o Ivan, que fala muito, o Cristiano também vamos colocar, a gente começar a fiscalizar o governo federal. Ou a criticar. Não é que mata, mas eles estão colocando nós como, entendeu? Estamos sendo processados, algumas pessoas, né, e perseguidas. Né? Aquela médica goiana que foi lá conversar com o presidente e que ela tratou da Dilma Rousseff. Ela é considerada a maior autoridade em tratamento de Covid do Brasil. Médica goiana que foi convidada a ser ministra do governo, do atual governo. Só que ela falou, eu sou médica, eu não sou partido político, então eu atendo todo mundo. Então ela atendeu a Dilma, atendeu qualquer um, qualquer lugar, é médico, ele não pode. Ela foi perseguida, tentaram invadir o hotel dela, a rede social dela, entendeu? Assim, então a gente vive um mundo desse. A família dela foi ameaçada, né? Foi ameaçada, isso mesmo, a família dela foi ameaçada, entendeu? É Larissa que ela chama, Ludmilla, né? Tchau, um negócio. Mas assim, eu não sei lembro começa com L o nome dela. Porque ela foi lá falou assim, olha, eu quero fazer isso, Ludmilla, isso mesmo, é Ludmilla, eu quero fazer isso, vamos montar aqui um QG, uma operação de guerra, 24 horas,
online aqui, vamos cuidar, vamos fazer isso, vamos montar uma estrutura de guerra de QG. Aí o cara falou, não aceitou. Ela falou, não, então não quero ser ministra, não é para fazer do jeito que eu quero, então não adianta. E ela dispensou, ela não quis ser ministra da... E mandar buscar ela de jatinho, né? Mandar buscar ela de jatinho lá em Anápolis. Mas sabe o que eu penso, Leonardo? Eu acho que justamente é isso. Acho que talvez eles não queiram. Não estou falando só desse governo. Falando de forma geral. Não queiram pessoas tão competentes assim para trabalhar. Entendeu? Porque daí eles não têm como dar os jeitinhos e a coisa toda. Ainda mais, né? E assim, vocês me permitam, né? Eu acho que isso que eu vou falar para vocês é verdade. Que é mais difícil ainda uma mulher competente. Entendeu? Principalmente no Brasil. Entendeu? Assim, falando, essa não é a minha visão, mas é a visão da nossa sociedade. Aí você pega uma mulher altamente competente, entendeu? O cara não vão aceitar. Lê para mim o artigo 85 da Constituição. Por favor. Abram o artigo 85 da Constituição. Minha câmera não quer abrir mesmo. Eu fechei ela, agora não quer abrir. Não entendi o que você falou, Sabrina. É que com a globalização, tecnologia e tal, todo mundo tem celular, todo mundo tem um computador, que seja, alguma coisa, e se não tem, a gente assiste televisão, pode falar com outras pessoas sobre o que a gente pensa, o que a gente vê, mas em vez da gente, que é menor, usar isso para crescer e mudar alguma coisa, a gente aceita o que é imposto. Por exemplo, aí, a gente tem medo, é atacado em rede social com comentário, e é perseguido, e é hackeado, mas a gente podia estar usando isso, por exemplo, uma cidade pequena, igual a Itumbiara, vamos pensar, junta uma galera do direito, da economia, da administração, estuda o orçamento, vê o que está errado, faz um projeto e tenta mudar. A gente não tem coragem, a gente tem medo. Não é... Não, mas olha para você ver, se a gente marcar, a gente falar, vamos... não tem a pandemia, se a gente marcar aqui para ir para a chácara ou a fazenda de alguém. Todo mundo anima e vai. Mas se falar, gente, vai ser votado hoje à noite o orçamento aqui de Itumbiara, vão lá na Câmara Legislativa. Quantas pessoas vocês acham que vão aqui da turma? Quantas? Nenhuma, eu acho. Ou pouquíssimas. Lê para mim o artigo 85. A Constituição. E todo? Leia. São crimes. São de responsabilidades os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra. Então vamos ver. Aí pode começar no... Hã? Pode ler o inciso. A existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais da unidade da federação, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária... do orçamento. Probidade, a lei orçamentária, né? Na administração. O sexto. Agora faltou o último, o cumprimento das leis, das decisões judiciais. Então, esses aqui têm a ver com o orçamento. A probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento da lei e das decisões judiciais. Então, o crime de responsabilidade é característica tanto pelo descumprimento direto, pelo preceito constitucional, quanto também pelo atentado contra a probidade da administração. Tá? Inclusive, na lei de orçamento, ela permite até você suspender o ato do presidente, por exemplo, em determinada pasta.
entendeu? Isso pode acontecer. Então, o crime de responsabilidade, né, por atentado contra a probidade da administração, ele está lá tipificado no artigo 1 a 7 do artigo 9º da 1079, que é os crimes de responsabilidade por atentado contra o cumprimento, entendeu? Eles estão lá, se você lê a lei, né, dos crimes de responsabilidade, eles vão estar estampados lá na 1079. E, além disso, né, lá no artigo 167, parágrafo 3º da Constituição, né, ele coloca também outro crime de responsabilidade. Lê para mim o parágrafo 3º do artigo 167. Que tem muito a ver agora com a pandemia. Perdão, de qual lei? É a Constituição Federal, artigo 167, parágrafo 3º. Parágrafo 3º do artigo 167. Abertura. Eu achei aqui. Então vai. Das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Ok. Então, eu só posso, no parágrafo 3º, fala, eu só posso abrir créditos extraordinários somente quando eu tenho uma despesa imprevisível e urgente. Então, somente despesas imprevisíveis e urgentes dão ensejo à abertura de crédito adicional extraordinário. E ele é feito por medida provisória. Tá? Então, o que eu entendo por despesa imprevisível? São aquelas que não... Pandemia. Pandemia é um exemplo, mas são aquelas que eu não teria como prever ela no orçamento orçamentário. São aquelas que têm a ver com calamidade pública. Tá? Tipo, se a prefeitura pegar fogo? Isso. Seria? Né? Ela tem que ter natureza imprevisível e ela tem que ter natureza urgente. Calamidade pública. Tá? Terremoto, tufão, epidemias, etc. É mais fácil sobre isso. Pegar fogo por si só, acho que às vezes não, mas assim, a não ser que tem que ter alguma coisa assim, né? Por exemplo, assim, a ponte cair que liga a mina? Isso, né? Entendeu? Então tem que ter isso aí. Tá? Então eu tenho que ter, né? Colocar, né? Porque se você olhar no crédito, eu tenho crédito suplementar, como a gente tinha falado, que é só um reforço na dotação orçamentária. O especial, que eu vou tratar de despesa das quais não haja dotação específica. Especial, teve um incêndio, aconteceu alguma coisa, uma ponte caiu, tudo isso aí vai para o especial. O extraordinário tem que acontecer uma coisa extraordinária. Entendeu? Urgente, um negócio imprevisível, que é essas coisas, né? Uma guerra, uma pandemia, uma calamidade pública, entendeu? É uma coisa desse estilo aí, tá? Estourar a barragem, uma coisa assim, entendeu? Senão eu não consigo. E aí, outra coisa de responsabilidade é se eu abrir o crédito sem fundamento em lei, né, ou sem as formas legais. E também sem eu definir de onde que eu vou tirar o dinheiro. Tá? Da onde que eu vou tirar o dinheiro. Então, eu tenho que colocar especificamente a hipótese, eu tenho que colocar exatamente o que é feito, tá? E aí eu coloco. E a própria lei, pessoal, ela fala o seguinte, né, que entra no assunto que a gente está falando, que qualquer pessoa, qualquer cidadão, ele pode formular uma denúncia, né, perante a Câmara dos Deputados por crime de responsabilidade. No parágrafo 3º, artigo 167. E tem inúmeras denúncias, né, que são colocadas lá. E aí, você
pode fazer essa denúncia, você pode colocar. Tem algumas denúncias que são assinadas por várias pessoas também, tá? E aí você pode responder por crime de responsabilidade. Outro também é quando eu atento contra a lei orçamentária. Por isso que, que essa discussão está agora, o presidente está brigando muito em vetar esse desejo de transformar o orçamento de autorizativo em positivo. Se a gente transforma o orçamento brasileiro em positivo, vai ter muito presidente que vai ser condenado aí por responsabilidade, né? Por crime de responsabilidade para atentado contra a lei orçamento. Então, se eu olhar lá na 1079, ela vai definir no artigo 10, são crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária. Primeiro, não apresentar ao Congresso a proposta de orçamento da República dentro dos primeiros 2 meses de cada sessão legislativa, ou seja, eu cometo crime se eu não apresento a proposta. 2, exceder ou transformar sem autorização legal as verbas do orçamento, ou seja, eu ir além, né, ou transportar, né, tirar de um lugar e ir para outro. Isso é o que chama de pedalada fiscal. Fazer essas pedaladas. Infringir patentemente, tá? Ou seja, né, de maneira evidente, clara, né, de qualquer modo, a lei orçamentária e deixar de ordenar a redução do montante da dívida consolidada nos prazos estabelecidos por lei, quando o montante ultrapassar o valor resultante da aplicação do limite máximo fixado pelo Senado Federal. Ou seja, o Senado Federal ela vai determinar qual é o valor limite da dívida, que eu não posso ultrapassar. Tá? Então, eu não posso ir além dessa dívida consolidada, que é mais ou menos um percentual que eu tenho do PIB. Deixar de promover ou ordenar na forma da lei o cancelamento, a amortização ou a constituição de renda para anular os efeitos de operação de crédito, que também é outra forma que eu faço de pedalada. Tá? Então, é outra forma também que eu posso ser acometido, né? Por exemplo, eu deixo de... Gente, Leonardo saiu. Saiu. Deve ter caído a internet. Com a internet, então. Deve ter sido. Pensei que era minha internet que tinha travado aqui, parou tudo. Acabou a aula, gente. Vamos embora. Na hora tá, né? Vamos embora jantar. Vambora.
Gente, será se encerrou se ele volta? Ele tá pareceu que ele tava querendo voltar. Conhecendo o Leonardo, com certeza ele vai voltar. E além de ele marcou de tirar uma foto hoje, ele vai voltar para a aula. Ele só não deve ter voltado porque a internet lá deve estar ruim. Certeza. Quem tem dó de nós é Deus, ele não tem, não. Ele tá gravando um áudio no grupo. Minha internet deve estar ruim também, porque eu não tô vendo nada disso. Agora eu vi. Ele encerrou a aula, gente. Já vai começar no direito tributário. Ele encerrou? Não, no áudio ele tá encerrando, que ele não tá conseguindo entrar. Aí a hora que vocês escutar lá, vocês vão entender direitinho. Beleza, boa noite, tchau. Tá bom, obrigada, menina. Tchau, tchau. Boa noite.